Quero chamar a atenção porque a nossa equipe acompanhou todos os detalhes da entrevista coletiva que foi concedida há pouco pelo senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à presidência em Washington, D.C., após o encontro que ele teve com Donald Trump. A nossa equipe aqui no Brasil, a Beatriz Oliveira, inclusive, nos atualizou em tempo real sobre todos os assuntos que foram tratados e também o Eliseu Caetano nos Estados Unidos acompanhando o sinal por internet. E a gente vai acionar, inclusive, o Eliseu, que vai trazer um resumo dessas informações. Eliseu, só vou receber a rede e aí todos vão acompanhar na íntegra as informações que você vai compartilhar com as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan por todas as plataformas. TV aberta, TV por assinatura, plataformas digitais, YouTube, o Panflix e também as emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Enfim, o Eliseu vai trazer, claro, as informações, os detalhes do encontro no Salão Oval, mas também os assuntos, né? Classificação das facções brasileiras em grupos terroristas. Parece que Flávio elogiou as ações de Donald Trump dos Estados Unidos contra Irã e Cuba. Falou-se em parceria estratégica, comercial, inclusive. Agora sim, toda a rede conectada com a gente. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, fará um resumo com as informações mais importantes que foram tratadas nessa reunião, nesse encontro entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Né, Eliseu? Bem-vindo de volta. Exatamente, Caniato. Muito boa noite novamente para você, para os nossos colegas debatedores e para toda a audiência dos Pingos. A gente volta ao vivo, direto dos Estados Unidos. Vamos pincelar nos pontos mais importantes dessa coletiva de imprensa que terminou agora há pouco na capital americana, Washington, D.C. Flávio Bolsonaro estava acompanhado de Jason Miller, assessor especial de Donald Trump. E ele abriu a coletiva de imprensa, fazendo ali uma comparação direta dele com Lula. O senador defendeu que o Brasil se aproxime das democracias, de países desenvolvidos e de parceiros capazes de firmar grandes acordos, em vez de, abre aspas, beijar ditaduras, fecha aspas, como ele destacou que o atual governo do Brasil faz. Ele também afirmou que o principal motivo dessa visita foi oferecer alternativas a Donald Trump. Ele afirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos que as organizações criminosas do Brasil, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, sejam declaradas como terroristas, dizendo inclusive que essas facções já funcionam como governos paralelos em várias regiões do Brasil. Segundo ele, enquanto Lula vem aos Estados Unidos para evitar essa classificação, ele veio e teria feito o caminho oposto. Pediu apoio internacional também para combater o crime organizado e, abre aspas, libertar os brasileiros que vivem sob os domínios de facções. Disse, inclusive, que se eleito vai colocar o Brasil no escudo das Américas, aquele evento que Donald Trump faz com presidentes da América do Sul e Latina, que nesse ano, inclusive, nós acompanhamos ao vivo aqui na Jovem Pan, que é uma grande aliança contra o crime organizado nessa região. Também falaram sobre terras raras, viu? O Brasil tem o segundo maior domínio de terras raras no mundo, atrás da China. Então, ele disse que se ele for eleito, que ele vai criar parcerias nesse sentido com os Estados Unidos e não com a China. Com relação às retaliações comerciais ou o tarifaço, ele disse que não faria sentido com ele no governo ter um tarifaço, porque um grande acordo bom para os dois países seria feito. Agradeceu por diversas vezes o irmão Eduardo Bolsonaro, citou o pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Aliás, ele disse que assim que ele entrou no Salão Oval, Donald Trump perguntou como estava Jair Bolsonaro e disse que sentia muito a falta do ex-presidente do Brasil. Ele também aproveitou para fazer uma espécie de nota de repúdio ao Itamaraty, à Embaixada do Brasil em D.C., chamou as organizações de mesquinhas e reveladoras. Segundo ele, mesquinhas porque negaram o espaço para que um senador da República do Brasil recebesse a imprensa em uma agenda com o presidente dos Estados Unidos, e revelador porque, segundo ele, esses dois aparelhos
o Itamaraty, e a embaixada estariam aparelhados por ideias partidárias e não por ideias em prol do Brasil. Em seguida, eles foram para as perguntas e respostas dos jornalistas. Ele disse que foi uma deferência a ser recebido, que ele, inclusive, entende que Donald Trump deixou de ir no casamento do filho, que aconteceu nesse final de semana aqui no sul da Flórida, para cuidar dos assuntos dos Estados Unidos e também para recebê-lo. Então ele disse que foi um grande gesto do presidente dos Estados Unidos. Ele falou que Donald Trump depois levou ele para caminhar e falou sobre as obras lá na Casa Branca. Afirmou, Caniato, para a gente encerrar mais uma vez, que sim, recebeu o convite de Donald Trump, negou que a viagem foi para virar a página Daniel Vorcar, o Banco Master, e disse que agora o presidente dos Estados Unidos vai avaliar os pedidos dele, aquilo que ele colocou na mesa. Sobre candidatura, só para encerrar, ele negou que Trump tenha endossado a candidatura dele, que ele jamais faria isso, mas reforçou que estava ali presente enquanto senador do Brasil e enquanto pré-candidato à presidência do país. Pois é, tá certo. Um bom resumo das informações que foram tratadas nessa reunião e, naturalmente, depois Flávio Bolsonaro compartilhou isso com os jornalistas que participaram dessa coletiva em um hotel em Washington, D.C. Eliseu, muito obrigado, viu, pela participação, pelas informações. O Eliseu segue acompanhando as movimentações nos Estados Unidos e voltará ao longo da programação da Jovem Pan. Na sequência tem o Jornal Jovem Pan. Eliseu, bom trabalho para você, viu? Muito obrigado, forte abraço e até breve, amigo. Até. Deixa eu seguir com os nossos comentaristas, passar para o Bruno Musa. Você, Musa, as informações compartilhadas pela nossa equipe, aquilo que foi tratado, dito entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump, nenhuma novidade, né? Eu acho que aqueles assuntos que vocês mesmos chegaram a levantar e listar, elencar aqui no nosso programa. Mas chama a atenção o tempo do encontro, né? Eles ficaram... alguns disseram, mas eles vão ficar 5 minutos, vão tirar uma foto e acabou. Não, parece que foi uma reunião muito longa, inclusive trataram de vários temas de interesse dos dois países. Chama atenção várias coisas, hein? Chama atenção, por mais que muitos possam dizer, parece forçado ou não, quando comparamos as duas fotos, chama atenção o tempo, chama atenção a forma como estão ali na foto, o sorriso na cara de Donald Trump, repito, seja forçado ou não, diferente do que aconteceu ali com o Lula. Os temas que supostamente foram abordados são completamente diferentes, uma vez que aquilo que Donald Trump quer, que é transformar o PCC e o Comando Vermelho em organizações terroristas, como na minha opinião de fato são, elas vão muito mais alinhadas aos próprios interesses de Donald Trump. Inclusive mencionar a respeito das tarifas. Ou seja, que haveria um aliado muito maior na América do Sul, o maior país disparado da América Latina, com os interesses americanos, e não aliado à China, que nós sabemos que, independente de aperto de mão, a grande guerra hoje entre Estados Unidos e China, basicamente, pelos recursos naturais para geração de inteligência artificial e captação dos data centers, onde, na minha opinião, os Estados Unidos levam vantagem, por uma série de fatores que eu já mencionei aqui, como, por exemplo, a estabilidade jurídica que cada país tem e a abundância de energia a um custo menor. Portanto, tudo isso faz com que esse alinhamento, onde o Brasil é importante também, no posicionamento sobre terras raras, sem termos a capacidade de empresas minerarem e explorarem essas terras, faz sentido você ter um país mais aliado aos Estados Unidos e ainda mais colocando os grupos terroristas como de fato são terroristas pelas práticas que executam. Então, tudo isso me chamou a atenção diferente, muito diferente da foto que foi colocada com Lula e principalmente depois dos temas abordados, ao menos aquele que o Lula veio a público e falou logo depois do encontro, quando ele foi até a Embaixada Brasileira e ali mencionou, deu uma entrevista sozinha ali a respeito dos temas abordados, em que não vimos nenhum resultado na prática. Essas duas fotos me parecem bem diferentes. Veremos agora na prática o que virá adiante. Pois é, inclusive
pude verificar há pouco, tem mais uma foto correndo na internet, porque primeiro foi tirada uma foto de Flávio Bolsonaro e Donald Trump. E tem também uma foto com Eduardo Bolsonaro, né, que participou ali da tratativa para a reunião, e tem uma outra foto que está no perfil de Eduardo Bolsonaro, em que ele está do outro lado da mesa. E com o jornalista, inclusive, Paulo Figueiredo, na parte de trás. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também os assuntos que foram tratados entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. E há uma dedicação especial à questão que envolve o enfrentamento ao crime organizado, né? Inclusive, há informação trazida por Flávio Bolsonaro na coletiva de imprensa, dizendo que o combate às facções é um assunto de interesse dos dois países, ou pelo menos de interesse de um grupo que pretende comandar o país caso venha a ser eleito nas próximas eleições. Beraldo. Neto, é importante a gente lembrar a dinâmica da relação hoje dentro do governo Trump com o Brasil. Esse encontro ele foi intermediado por Marco Rubio, a equipe de Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, talvez a função mais importante estratégica para os Estados Unidos. Só que, do outro lado, existe também a atuação através do secretário de Finanças, que vem sofrendo uma influência muito grande de aliados do governo brasileiro. Então, existem essas duas vertentes ali de informações que chegam até o Donald Trump, para que ele, então, possa formar a sua opinião sobre os assuntos que são de interesse dos Estados Unidos e do Brasil. No caso específico de Marco Rubio, transformar as organizações criminosas brasileiras em entidades terroristas que, de fato, elas são. Essas organizações terroristas que assolam o Brasil, que produzem o terror nos 4 cantos do país. Isso é óbvio, isso está claro. Dirão alguns, né? Aliás, o próprio governo brasileiro, mas não tem uma motivação religiosa, como se isso bastasse, como se todas as organizações terroristas tivessem motivação religiosa. Isso é uma bobagem sem tamanho. Mas como o atual governo brasileiro sabe que fala para uma legião de ignorantes que o suporta, então cabe ao presidente falar o que bem interessa. Pois bem, essa reunião, ela serviu para que Flávio levasse até o presidente Donald Trump assuntos que são alinhados com Marco Rubio. Então, essa lista de temas foi colocada ali, óbvio. Flávio Bolsonaro sem a autoridade, a capacidade, o poder de tomar decisões nesse momento. Mas foi uma sinalização de que, caso vença as eleições, ele, então, terá ali mais proximidade com os desejos dos Estados Unidos diante de alguns assuntos em comum dos dois países. Mas isso tudo, então, como eu disse no meu primeiro comentário sobre o tema, Caniato, isso tudo fica nesse campo, no campo de, estamos juntos, estamos alinhados, tal, não sei o que, tal, mas de prático nada. Agora, essas fotos, né, a foto dos dois juntos, as fotos que foram tiradas, isso hoje, para Flávio Bolsonaro, é o mais estratégico que ele pode tirar desse encontro. Pois é, deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer também suas impressões e reflexões a respeito dos temas. A Beatriz Oliveira e o Eliseu Caetano trouxeram os detalhes para a gente, né? A Bia no nosso grupo de WhatsApp e o Eliseu Caetano para o público que acompanha o programa. Você, Mota, eu acho que eram mais ou menos aqueles temas que nós já tínhamos, inclusive, discutido e destacado aqui no programa, né? Mas tem algo a mais que lhe chama a atenção? Flávio, naturalmente, soube explorar, me parece, ao máximo o tempo que ficou no Salão Oval com Donald Trump. É muito mais do que isso, Caniato. Eu acho que a entrevista de Flávio foi uma demonstração de maturidade que a gente raramente vê na política brasileira. Me parece que Flávio deve ter deixado de lado a orientação dos marqueteiros e deve ter seguido o seu próprio bom senso que fez com que ele adotasse na sua campanha uma postura moderada de estadista. Ele fugiu de perguntas sobre
a questão do Master, deixando claro que já tinha falado tudo o que queria falar sobre o assunto. Não deixou que a entrevista fosse sequestrada por essa pauta. Ele fez questão de dizer que não foi aos Estados Unidos pedir qualquer tipo de interferência no Brasil, que previsivelmente vai ser provavelmente o argumento número 1 que o seu adversário vai usar. Ele disse que ele preza pela soberania e não foi aos Estados Unidos pedir interferência no Brasil. O que ele foi fazer foi resgatar a credibilidade do Brasil. E isso é uma causa com a qual todos os brasileiros se relacionam. Ele disse que aproveitou a reunião com Trump para pedir que os Estados Unidos declarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, e nisso ele explicou a grande diferença, a diferença essencial, a diferença que importa para o eleitor, para o trabalhador, para o cidadão comum. Quando ele olha para o panorama do Brasil hoje, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas afinal, qual é a diferença que existe entre a esquerda que está no poder e a direita que está na oposição? Muitas vezes, né, as pessoas não sabem responder direito essa pergunta, e o Flávio respondeu, porque a diferença essencial hoje, além da questão da liberdade, está na atitude em relação ao crime. Um lado passa a mão na cabeça do criminoso e vende essa narrativa do criminoso como um pobre coitado, e tem o desplante de ser contra essa tentativa de classificar as facções como terroristas. E Flávio disse que essa foi uma das coisas que ele conversou com o Donald Trump, e que também jamais pediria apoio eleitoral a Trump. Então ele desmontou a principal narrativa, que ainda assim vai ser usada por seus adversários, e demonstrou uma atitude de estadista. Eu repito mais uma vez, é uma coisa rara a gente ver isso, porque quando o seu adversário esteve na mesma situação, na mesma cidade, depois de uma reunião com o mesmo Donald Trump, quando ele esteve diante de jornalistas com o microfone na mão, o que a gente viu foi um festival de baboseiras. Pois é, deixa só para a gente fechar essa discussão com, naturalmente, consciência daquilo que foi tratado nesse encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump. Você, Dávila, queria escutar também o que você pensa a respeito desse encontro após a divulgação dos temas. Mas, além disso, além dessa análise que você vai fazer, só queria rapidamente que você compartilhasse com o nosso público. Esse evento, esse encontro, ajuda Flávio a tentar virar a página do caso do Banco Master ou não? As informações que foram divulgadas até aqui seguirão com Flávio Bolsonaro até o dia do pleito? Bom, primeiro, Caniato, a história do Banco Master não está sob o controle de Flávio Bolsonaro. Nós não sabemos o que mais será vazado, divulgado, então ele não tem controle sobre essa variável. E o candidato tem que focar naquilo que ele tem controle. E a viagem aos Estados Unidos foi uma viagem planejada nesse sentido. Não dá para esquecer o que aconteceu, porque esse caso do Banco Master vai ficar pipocando ao longo do processo, principalmente porque nós não estamos abrindo totalmente as informações. Então ela vira uma conta-gota e vai poluir mesmo o processo eleitoral. Agora, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa viagem do Flávio, sobre 2 ângulos. Primeiro, a fotografia. Sim, a fotografia ela é importante neste momento, porque desvia a atenção de assuntos domésticos que incomodam Flávio Bolsonaro. Segundo, ela é ótima para reforçar o apoio da sua base política. Mas a fotografia em si não traz um voto daquela base que ele precisa conquistar, que são os eleitores de direita independentes. E aí, a segunda parte que é mais importante, o conteúdo desta coletiva. O conteúdo foi muito bom mesmo. Neste sentido, o conteúdo agrada ao eleitor de direita independente. Por quê? Por 3 razões. Primeiro,
Flávio Bolsonaro tratou dos temas que hoje estão pacificados entre Brasil e Estados Unidos: combate ao crime organizado, exploração de terras raras e não deixar a China entrar neste ramo aqui, e defesa da democracia no continente latino-americano. São 3 temas de extrema importância que, na verdade, mostram ao eleitor de direita independente que a política externa brasileira vai voltar a ser uma política de Estado, porque esta é uma discussão de Estado. Quais são os interesses que os países, Estados Unidos e Brasil, compartilham como fundamental na América Latina? Então, isso é visto como na esfera de influência que os Estados Unidos gostam de definir sua política externa hoje, e encontram na voz de um pré-candidato a presidente da República um parceiro alinhado com os objetivos de política de Estado. Então, no conteúdo, Flávio foi muito bem. A foto é só para reforçar a sua imagem perante a sua base política.